Fala sobre Gabigol e a possibilidade de a renovação de contrato dele estar sendo usada de forma eleitoreira. Preciso contar também sobre a suposta proposta por Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que se recupera de contusão. As últimas no mercado, bastidores e finanças. Tudo o que você precisa saber para ficar super bem informado a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre uma panela argentina que vai muito bem, obrigado, no Brasil. Relatos e fotos divulgadas nas redes sociais indicaram que Verratti, atacante do Vasco, Alcaraz, meio atacante, e Rossi, goleiro do Flamengo, e Emiliano Dias, o auxiliar técnico do técnico Ramon Dias no Corinthians, decidiram passar esse período de folga viajando juntos. Eles todos registraram fotos num passeio de barco ao lado das esposas e dos filhos. O que chama atenção é que não há muita relação, né, entre o Alcaraz e o Verratti, o Rossi e o Emiliano Dias, mas tudo se encaixa. O Emiliano trabalhou com o Verratti nos tempos de Vasco. O Verratti continuou por lá e o Emiliano veio trabalhar no Corinthians ao lado do seu pai, o Ramon Dias. Já o Rossi e o Alcaraz se tornaram companheiros de Flamengo depois que o Alcaraz foi contratado. O Rossi já havia estado no Flamengo já há mais tempo. Importante contar que esse período de folga se deu por conta da data FIFA. Vários clubes deram folga para os seus atletas, até porque a maioria dos times só volta a jogar na semana que vem. Bora falar sobre uma suposta proposta por Luiz Araújo. O pessoal do Fla Web trouxe a notícia de que o atacante, que se recupera de uma lesão no Flamengo, foi procurado nos últimos dias por um clube do Catar. O nome não foi revelado. Do outro lado da linha, o clube interessado disposto a pagar 2 milhões de reais de salário livres de impostos por mês. Luiz Araújo ganha hoje na casa de 1.300.000 mensais no Flamengo. Se a gente levar em consideração que esse salário é bruto e com os descontos o Luiz Araújo ganharia algo na casa de 1 milhão de reais, dá para dizer que ele dobraria seus vencimentos com a mudança para o Catar. Mas o Flamengo nem precisou ser contatado pelo clube Catar. Antes mesmo de qualquer conversa entre os clubes, o Luiz Araújo já descartou a chance de negociação. O jogador de 28 anos de idade, muito feliz com a participação dele no Flamengo, era titular absoluto até o jogo contra o Vasco em 15 de setembro, quando se machucou. Vai precisar de mais alguns dias antes de estar recuperado, mas está bastante feliz com a vida no Rio de Janeiro. Já havia jogado bastante tempo fora e não pretende sair. Jogador contratado na temporada passada por 9 milhões de euros ou 48 milhões de reais, uma das contratações mais caras da história do Fla. Luiz Araújo, que assinou contrato até dezembro de 2027, desde que foi comprado pelo Flamengo. Foram 50 jogos, 6 gols e 10 assistências. Qual a importância do Luiz Araújo no elenco do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Comente sobre o que quiser do vídeo. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre a renovação de Gabigol. Rodolfo Landim e Marcos Braz têm usado da imagem do Gabigol para tentar alavancar votos para Rodrigo Dunche. Você deve ter percebido que o vice de futebol e o presidente têm, na medida do possível, abordado a chance de renovação de contrato do Gabigol. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. E essas declarações partem no momento de recuperação do Gabigol, depois da saída do Tite e da demonstração do Felipe Luiz de que pretende reutilizar e resgatar o bom futebol do Gabi. Como o Landim e o Marcos Braz sabem que muitos torcedores do Flamengo que vão votar gostam do Gabigol, eles têm tentado usar dessa questão política, dessa questão do Gabigol, para trazer votos para o Dunche. Mas o BAP, que é o principal candidato de oposição na eleição marcada para 9 de dezembro, se mostrou bastante irritado com a estratégia do grupo da situação. O BAP chegou a dizer o seguinte em uma entrevista ao Vene Casagrande, abre aspas: essa gestão teve 10 meses somente nesse ano para renovar o contrato com o Gabigol e não renovou. Essa é uma decisão que precisa ser tomada numa reunião com todos os candidatos à presidência. Afinal de contas, quem terá que pagar essa conta será a próxima gestão. Acho inaceitável, antiético e imoral que uma negociação dessa seja feita sem o envolvimento dos candidatos que estão no páreo, fecha aspas. Concordo com o BAP, não dá para a atual gestão acertar a renovação do contrato do Gabigol sem autorização, sem o aval, sem a participação dos candidatos. Porque você vai acertar um contrato longo com um jogador que talvez o próximo presidente não queira. O próprio BAP, nessa entrevista, cornetou, criticou
a efetivação do Felipe Luiz até dezembro de 25. Ele entendia que o Felipe Luiz teria que ter contrato somente até dezembro desse ano e o novo presidente tomaria essa decisão. Em relação ao Gabi, o atacante não pretende tomar uma decisão sobre o seu futuro tão breve. Ele quer aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que o ano termina e aí se vale a pena ou não renovar o contrato diante até de outras propostas. Só para completar em relação ao BAP, o candidato de oposição, que já foi muito parceiro do Rodolfo Landim, também prometeu uma profissionalização total do clube. Ele entende que só podem trabalhar nos cargos de diretoria gente remunerada e as melhores pessoas do mercado. Outra coisa que ele quer atacar é uma redução no número de vice-presidentes. Ele entende que o Flamengo hoje tem muitos vice-presidentes que atuam de maneira bem pouco profissional. Deixa eu pegar mais presenças do Thiago Carneiro, o Átila Zapata. Sem atrasos, parabéns, foi só a luz a perder para o Votuporanguense. Fala da vitória do Fla-Leixões. Átila, obrigado. O Átila é um dos caras que observam os atrasos. 5 minutos, 7 minutos, hoje começamos rigorosamente no horário. Cara, não tenho nenhuma novidade sobre o Leixões. Deixa eu ver como é que se saiu o time português que tem negociações com o Flamengo. Estava até acompanhando uma entrevista do BAP, Alvene Casagrande, pretendo trazer os candidatos à presidência do Flamengo para baterem papo com a gente, ou com vocês, no caso, né? Para fazerem lives e responderem a perguntas de vocês. E eu estava acompanhando a entrevista do BAP, que é hoje o grande favorito à vitória, especialmente nesse momento de dificuldade do time. Eu acho que a chance do Dunche diminui e a chance do BAP como candidato de oposição aumenta. E o BAP se mostrou radicalmente contrário a esse projeto de compra do Leixões. Ele é um cara de posições bem firmes, né? Ele entende que a SAF para o Flamengo seria uma tragédia, ele está preocupado com a construção do estádio do Flamengo, ele acha que que essa construção pode gerar problemas com o fluxo de caixa e enfraquecer o time. Enfim, tem alguns assuntos importantes. Ele também estava muito irritado com a utilização de Gabigol como trunfo eleitoral. Isso era uma coisa legal para explicar para vocês. O Flamengo teve mais de um ano para renovar o contrato com o Gabigol, né? Em outubro do ano passado estava tudo certo para uma renovação de 5 anos. O Landim foi e freou essa renovação. O tempo passou, o Gabigol ficou bravo, o Tite não colocou para jogar e a coisa mudou desde que o Tite foi embora. O Felipe Luiz assume, gosta muito do Gabigol, já colocou para jogar como titular. E agora o Landim e o Marcos Braz têm cogitado a renovação do contrato. O BAP foi perguntado sobre o tema e se mostrou muito irritado. Vou até ler a declaração do BAP para vocês tirarem as próprias conclusões e dizerem se concordam ou não com o candidato à presidência pela oposição. O BAP afirma o seguinte, abre aspas, essa gestão teve 10 meses para renovar com o Gabigol e não renovou. Não faz o menor sentido agora, no apagar das luzes, qualquer tipo de negociação. Essa é uma decisão que precisaria ser tomada numa reunião com todos os candidatos à presidência. Afinal de contas, quem terá que pagar essa conta será a próxima gestão. Acho inaceitável, antiético e imoral que uma negociação dessa seja feita sem o envolvimento dos candidatos que estão no páreo. Eu concordo em gênero, número e grau com a resposta do BAP, tá? Se não renovou, não vai renovar agora, deixa para o próximo presidente assumir essa responsabilidade. Ou então junta todos os candidatos e tenta chegar a algum consenso. Só queria destacar que o BAP, quando perguntado sobre o tema, a pergunta foi, BAP, você é a favor da renovação do Gabigol? Ele não respondeu. Porque essa talvez fosse a grande resposta, né? Não, sou radicalmente contrário, comigo o Gabigol não joga. Ou quero a renovação do Gabigol, acho ele importante. O Gabigol, o BAP saiu pela tangente e conseguiu dar uma cornetada na atual gestão. O Robson Félix, boa noite, Nicola, é verdade? Mesmo que o Gabigol vai renovar com o Flamengo, eu cheguei até a mandar mensagem para o empresário dele, o Júnior Pedroso. O Júnior nem respondeu, o que me faz imaginar que possa ter de fato alguma coisa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que o Flamengo vai esperar mais um pouco para tentar renovar. O que o Landim tem afirmado é que a proposta que ele havia feito lá atrás segue valendo, oferta de 1 ano de contrato com 50% de aumento. O Gabigol só vai aceitar renovar o contrato se essa oferta for bem superior a 1 ano, tá? O Célio Pereira, boa noite, Nicola. Fala aí para nós sobre o jogo de Corinthians e Flamengo. A CBF conseguiu boicotar Corinthians e Vasco. Então, Célio, como a gente já imaginava, as datas das semifinais da Copa do Brasil vão ficar mesmo como marcadas pela CBF, com o Vasco e Atlético jogando no dia 19, sábado, em São Januário,
Corinthians e Flamengo jogando no domingo na Neoquímica Arena, tá? Então tá confirmado. Antes disso, o Corinthians faz um jogo muito importante contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians nem pode cogitar empatar com o Furacão, sob o risco de se afundar muito gravemente na zona de rebaixamento, tá? Eu acho que o Galo vai com um ligeiro favoritismo para São Januário, assim como eu acho que o Flamengo vai com um ligeiro favoritismo para a Neoquímica, porque eles venceram por um gol de diferença. Eu colocaria 60-40 para os dois visitantes que venceram como mandantes. 60-40, mas no futebol tudo absolutamente aberto. Roberto Dino Pereira, o candidato do Flamengo falar em moralidade, isso não faz parte de nenhuma gestão de futebol em associações, tudo é politicagem, ou não? Dino, eu acho que quase tudo é politicagem, quase tudo não pensa no bem do clube, sim no bem individual. Lucas Rocha, o São Paulo termina entre os 4 no Brasileiro. O que você acha, Nicola? Lucas, não acredito nessa possibilidade. E eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ter Palmeiras ou Botafogo como campeão. Eu acho que o Flamengo ultrapassa o Fortaleza e o Fortaleza termina em 4º. Eu vou te dizer mais. Eu acho até que pelo momento o Internacional vai ser o 5º e o São Paulo vai ser o 6º, tá? Eu acho que essa é a classificação final do campeonato. O Inter tem um jogo a menos do que o São Paulo. Se o Inter vencer esse jogo a menos, que é contra o Flamengo, não é um jogo fácil, no Beira-Rio, ele ultrapassa o tricolor. Mas pelo nível de atuação de futebol do Inter hoje e do São Paulo, eu acho que o Inter termina à frente. E aí Fortaleza e Flamengo já estão distantes do São Paulo, né? São Paulo acabou perdendo espaço em relação a esses caras por conta de resultados ruins, como a derrota por 2-0 para o Cuiabá, algo meio inaceitável, meio difícil de gestão. Ó, classificação no Campeonato Brasileiro hoje tem o Botafogo com 60 pontos, o Palmeiras com 57, o Fortaleza 55, o Flamengo 51. Flamengo com um jogo a menos também, né? Aí o São Paulo com 47 e o Internacional com 46, o Inter com um jogo a menos. O Mars Vídeos, Nicola, boa noite. Falando da seleção brasileira, acha que o Dorival tem chance de cair nessas datas FIFA? E qual seria o melhor técnico para assumir? Cara, o Brasil pega os 2 últimos colocados das eliminatórias, tá? Chile e Peru. Se o Brasil não fizer 6 pontos, ou na pior das hipóteses, 4 pontos, a pressão para a demissão do Dorival vai ser bem grande. Eu, em caso de demissão do Dorival, iria atrás do Jorge Jesus. Ontem até soltei uma frase que foi polêmica. Eu disse que se eu estivesse na pele do Rodrigo Caetano, como diretor de seleções da CBF, eu já teria ligado para o Jorge Jesus. Para entender o que ele quis dizer com a entrevista, se ele toparia mesmo vir para o Brasil, quais seriam as pretensões, quando é que ele conseguiria se desligar do Al Hilal. Aí o Elia falou, mas isso é uma traição, como é que você cogita uma coisa dessa? Eu falei, cara, um diretor de seleções, um diretor executivo, um gestor, ele precisa estar preparado para tudo. Porque se o Brasil tropeça contra Chile e Peru, o cara precisa saber para onde recorrer, quais são as possibilidades. Ele não pode tomar decisões só depois que as coisas acontecem, ele tem que estar sempre antenado a tudo. Então, eu, na condição de diretor da seleção, já teria feito esse contato. O Paulinho, boa noite, Nicola. E o novo depoimento da CPI de hoje? Cara, eu nem cheguei a ler, mas o Leandro Ehringer, que é membro do canal, tá sempre por aqui, ele me mandou quer ver, ó? Investigado por manipulação de apostas, faz graves acusações em CPI, tá? Falando por vídeo, ó, investigado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por manipulação de jogos, William Rogato fez graves acusações a federações de futebol, clubes de todas as divisões e árbitros credenciados pela CBF. Já trabalhei e já operei nos 26 estados e no Distrito Federal, inclusive agora, na última, no Distrito Federal, que realmente foi onde eu bati de frente. O presidente da Federação do Distrito Federal foi o cara que mais me apoiou em tudo que eu fiz, declarou Rogato, que está em Portugal, e falou por videoconferência. Réu confesso por aliciamento de jogadores, dirigentes e árbitros e manipulação de resultados para faturar com apostas online. Rogato disse que começou a operar na ilegalidade, se aproveitando das condições precárias de clubes e atletas de divisões inferiores. Hoje alega já ter cometido os crimes em jogos de elite do futebol brasileiro. A fazer delação premiada não me garante que presidentes de alguns clubes que já passaram a gestão para mim, porque não tinham condição. E eu entrei com dinheiro. Rogato disse ainda que o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, não está totalmente errado. E acrescentou, as pessoas que trabalharam para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato de 2023.
Nicola, qual a sua opinião sobre a troca de datas da Copa do Brasil? Alexander, eu acho equivocada, eu acho errada. Eu acho que você acaba por favorecer a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. E a CBF é mãe tanto do brasileiro quanto da Copa do Brasil. E a CBF, na minha opinião, deveria entender o brasileiro como mais importante do que a Copa do Brasil, sem contar que o principal ponto é você atende ao desejo de um clube em detrimento de outros dois, né? Vocês estão ignorando mesmo o depoimento do empresário hoje na CPI, né? Haha, todo mundo cuidando do próprio bolso. O Levoyer, é bom que você mandou uma mensagem agora, justamente logo depois de eu ler essa declaração de alguém que tá bastante sujo, né? Nicola, é verdade que o São Paulo já tem salário acertado com o Oscar para 25? Não, não é verdade, Severino. O Oscar é um alvo do São Paulo, assim como é alvo do Cruzeiro, do Internacional, do Flamengo, entre outros. O Oscar talvez seja hoje o jogador mais... talvez o Gabigol esteja na frente, mas Gabigol e Oscar hoje são os jogadores em fim de contrato mais valiosos, os mais interessantes, aqueles que mais têm potencial para mudar o patamar do seu clube do coração. O Cavani também estava nessa lista, mas renovou o contrato com o Boca por mais 2 anos, tá? Então você pega dos jogadores que vão ficar livres em dezembro, esses dois são os mais interessantes. O Oscar vai ter muita oferta e deve tomar sua decisão sobre o seu futuro um pouquinho mais para frente. E eu imagino que pela relação que ele tem no Xangai Port, onde ele está há 8 anos e ganha 11 milhões e meio de reais por mês, ele até por respeito ao clube chinês, ele deu uma segurada nessa questão, tá? Alexander Lecão, Nicola, caso o Vasco passe para a final e também o Flamengo, o Vasco pode exigir jogar em São Januário? Imagino que sim. Imagino que sim. Do ponto de vista financeiro, não seria a decisão mais lógica, mas do ponto de vista esportivo, teria bastante lógica você jogar no seu estádio, com uma baita pressão do torcedor, enfim. Mandei mensagem aqui, tô conversando com uma pessoa do Vasco, tá? Flamengo versus Vasco vão ser 2 jogos a final do Maracanã? Eu até posso perguntar para essa pessoa assim que eu terminar de conversar com ela sobre essa história da SAF, eu já questiono isso, tá? Ricardo Fernandes Nicola, o que você acha do nome do Valim Vasconcelos como presidente do Flamengo? Dá certo? O Ricardo, eu tive poucas oportunidades de falar com o Valim, cheguei a colocá-lo numa entrevista aqui, me parece um cara bem preparado. Eu acho o Valim e Bato caras que parecem ser bem preparados. Eu até penso que se eu fosse sócio do Flamengo, eu pensaria até em votar na oposição, porque eu acho que essa atual gestão, que foi capaz de transformar, não foi essa gestão, tudo começa com Bandeira, né? Mas parte daquele grupo do Bandeira continuou trabalhando agora com o Landim e companhia. Mas esses caras tiveram muito êxito em transformar o Flamengo num clube saudável financeiramente e mandam muito mal na gestão do futebol. Alguma chance de o Vasco jogar em São Januário uma eventual final de Copa do Brasil? Eu acho que a pessoa vai responder assim, ó. Não podemos falar sobre isso agora porque não estamos classificados. Quase toda certeza que isso vai acontecer. São Paulo vai direto para a Libertadores em quinto. O Faísca ganha a Libertadores, anota. Quando ele fala em Faísca, ele está se referindo ao Botafogo. E aí seria isso mesmo, né? Porque você em quinto, você na teoria seria por uma pré-Libertadores, só que se o Botafogo for o campeão, você vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Nicola Flutman, quem cai? Átila, ainda acho que não cai nenhum dos dois. Ainda acho que vai sobrar para o Criciúma. Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória e Criciúma. Mas só palpite, né? Resposta. Perguntei para uma pessoa do Vasco se há alguma chance de o Vasco jogar em São Januário uma eventual final. Aprendi que a gente não faz cogitações antes de se classificar. Zica. Sabia. Mas tinha que te perguntar. Tá óbvio, até o que eu faria também seria a mesma coisa, né? Você acha que o novo presidente do Flamengo deixará o Felipe como treinador? Paulão, a gente não tem nem ideia de quem vai ser o novo presidente, esse é o grande ponto, né? A questão é, o Felipe Luiz, o Zubeldia, o Milito, todos vão depender do que eles fizerem daqui até dezembro. Se o Felipe Luiz consegue o título da Copa do Brasil, automaticamente ele fica. O contrato dele prevê o vínculo até dezembro de 25.
O Zubeldia também tem contrato até dezembro de 25, Milito da mesma forma. Só que esses caras precisam muito de resultado. Ou tem resultado, eles estão fora. Não tenho a menor dúvida. O futebol brasileiro, ele é muito pródigo disso, em relação a isso, né? O cara precisa de resultado, senão ele cai. Não tem a menor discussão em relação a isso. E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Não dá para ficar postergando. Ah, não, vamos esperar o trabalho aparecer, dá tempo ao tempo, vamos esperar 2, 3 anos para que os resultados apareçam. Não tem a menor condição de ser assim no futebol brasileiro. Eu acho que nesse sentido os técnicos eles têm que dar resposta rápida. Se não forem capazes, aí busca-se outras alternativas mesmo. O cara de óculos, do Anísio, Leonardo Prieto. Boa noite, Nicola. Você viu que o Everton Guimarães deu a notícia de que o Gabigol tem conversa com o Cruzeiro e você viu que o time paulista está querendo o Dudu? Vamos lá. O Cruzeiro não descarta o Gabigol mesmo, tá? Existiu uma primeira conversa, a conversa deu uma esfriada, mas eu também não descartaria. Eu acho que existe a chance desse negócio acontecer. A situação de Gabigol no Flamengo realmente parece estar passando por uma fase de reviravolta, e quem deixou isso claro foi o presidente Rodolfo Landim. Com a chegada de Felipe Luiz ao comando da equipe, as oportunidades para o atacante cresceram, e isso abriu novas portas para o futuro de Gabriel no clube. Enquanto Tite estava à frente do Flamengo, Gabigol praticamente não tinha vez, ficava mais no banco de reservas. Agora, o cenário mudou e, com isso, as conversas sobre a renovação de contrato voltaram a ganhar força. Landim falou com clareza que o momento do jogador será fundamental para definir as novas condições de uma possível renovação. Ele mencionou que, anteriormente, não estava de acordo com um novo contrato de 4 anos nas bases exigidas, mas agora, com as novas oportunidades que Gabigol vem recebendo sob o comando de Felipe Luiz, essa visão pode mudar. A diretoria está de olho no desempenho do atleta e será cautelosa, especialmente porque o contrato de Gabigol com o Flamengo termina no final de 2024. O presidente reforçou que a torcida é para que Gabigol volte a ter o mesmo nível de performance de anos anteriores, quando foi peça-chave nas grandes conquistas do Flamengo. Porém, ele também destacou que uma renegociação de contrato envolve uma convergência de interesses, tanto do clube quanto do jogador. Ou seja, não é só o Flamengo que precisa querer, o jogador também tem que estar alinhado com as expectativas. E essa reavaliação não será só para Gabigol, mas para todos os jogadores do elenco, após o fim da temporada. A torcida flamenguista, que sempre teve uma ligação muito forte com o atacante, com certeza vai acompanhar de perto os próximos capítulos dessa história. Afinal, Gabigol se tornou um ídolo para a nação rubro-negra, e a expectativa é que ele volte a brilhar com a camisa do Flamengo. Vamos ver como essa história se desenrola até o fim da temporada e se o desfecho será uma renovação que vai alegrar os corações flamenguistas.